creio que é só isso. Vamos lá para Lucas, capítulo 16. Eu tenho estudado, nós temos aqui compartilhado Romanos, né? E eu disse que essa semana nós iríamos falar sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que antes de falarmos aí da segunda vinda, eu quero tratar deste tema que é muito importante, que é justamente também a morte. E não a morte de Cristo, sim a nossa morte. Porque a morte ela é certa para todos nós. O problema é que muitas vezes o homem, ele acha que ele é uma espécie de Deus, né, que ninguém pode pará-lo, que ninguém pode detê-lo. Inclusive muitos acham que eles vão viver aí por toda a eternidade no sentido de que eles são deuses, né? Que eles tudo podem, que eles não precisam de um Deus, que eles não precisam de um Salvador, que eles não precisam de um Messias, que eles são bons e fortes o bastante para enfrentar tudo e todos. Só que a Escritura nos mostra que a vida ela é muito breve. A brevidade da vida, como o autor de Eclesiastes vai nos descrever no capítulo 12, a brevidade da vida. E assim é a existência humana. Deus nos criou e Deus colocou a eternidade dentro do homem. É o que a Escritura nos mostra. Só que este período que nós vivemos aqui, 70, 80 ou até 100 anos para alguns aí, até um pouquinho mais, que são beneficiados e abençoados aí por viverem um pouco mais, o que é 100 anos, 110 anos comparado com a eternidade? Não é nada. 100 anos comparado com a eternidade não é nada. Mas esses 100 anos que Deus nos concedeu ou nos concede, vai fazer total diferença aonde você vai passar a eternidade. Porque nós fomos criados para a eternidade. Nós somos seres imortais, ou seres espirituais, seres criados para vivermos a eternidade, seja ela em tormento ou seja ela conhecendo a Deus. E esta é a mensagem que deve ser pregada constantemente, que é a mensagem do céu e do inferno. E é uma mensagem que tem sido extinguida na maior parte dos púlpitos evangélicos em nosso país. Hoje pouco ou nada se fala sobre esta doutrina. O que vem após a morte? Jesus foi uma das pessoas que mais tratou sobre a eternidade. E você verá ao longo das próximas ministrações exatamente isso. Jesus foi aquele que tratou com muita frequência e ele mostrou como vai ser. O que haverá após a morte? O que aguarda o homem? E ele disse que há só dois caminhos: o céu ou o inferno. Ou conhecer a Deus por toda a eternidade, ou viver debaixo da ira de Deus por toda a eternidade. Não há outro caminho. Mesmo que falsas denominações, falsas religiões prometam que haverá um meio termo onde todos terão os seus pecados ali purificados, mesmo que viveram uma vida distante de Deus, aonde não queriam a Deus, que haverá um período onde orações, rezas serão levantadas em prol daquela vida, e então no final das contas vão terminar tudo com pizza e guaraná. Ou seja, todo mundo vai ser salvo, não haverá problema algum. E isso sim é uma injustiça. Algumas pessoas acham que o inferno é injusto. A existência de um inferno é injustiça. Injusto seria se não houvesse inferno. E aí sim seria uma injustiça. Então é claro que é o que estará aqui diante de nós. Lucas capítulo 16, verso 19, por favor. Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. Era literalmente aquele homem podre de rico, né? E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. E desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cachorros vinham lamber-lhes as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro,
para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele está aqui consolado e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós. Então ele disse: Eu te imploro, ó Pai, que mandes a minha família, a família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Amém. Como eu disse, a mensagem do céu e inferno tem sido extinguida da maior parte dos púlpitos evangélicos. Hoje, o que mais nós ouvimos em grande parte das igrejas, e o assunto é cura, prosperidade, bênção financeira e por aí vai. Pastor, o senhor tem problema com cura, prosperidade ou algo do tipo? Não, não tem problema algum com cura, em falar sobre cura, sobre prosperidade financeira. O problema é que esses homens, tudo gira em torno disso. Eles estão focados apenas nesta vida. Pouco ou nada se fala sobre a eternidade. E convenhamos, será um bom tempo. E isso é o que de fato vai fazer a diferença em sua vida. Porque será por toda a eternidade. Ou tormento, ou conhecendo a Deus. Então esta passagem que está diante de nós, ela é muito clara. Ela é fácil de se entender. Você pode discordar dela. Você pode negar a verdade que está contida aqui. Você pode desprezar esta passagem. Mas você jamais pode dizer que esta passagem não seja clara. Jesus foi objetivo, Jesus foi cirúrgico, Jesus abriu as cortinas e nos mostrou o que vem após a morte. Este é o cenário que está diante de mim e de você. Aprendemos aqui com Jesus que a vida não é simplesmente viver e que a morte também não é simplesmente morrer. Ele mostra que a vida não acaba no túmulo. Jesus nos apresenta o que acontece depois da morte e ele diz que é céu ou inferno. É isso que aguarda o homem. E Jesus, por meio desta parábola, ele nos apresenta 2 homens, um rico, que nem nome é dado, e Lázaro, que o nome é bem sugestivo, um mendigo, cujo nome Lázaro significa Deus é o meu auxílio, ou Deus é o meu refrigério. Nós temos diante de nós 2 atos, antes da sepultura e depois da sepultura. Nós temos 3 contrastes da vida. 3 contrastes estão diante de nós. O na vida, na morte e na eternidade. Na vida você tem um rico e o outro pobre. Na morte você tem um sepultado, como um rico foi sepultado, talvez com grandes homenagens, com muitas coroas de flores e por aí vai. Algo suntuoso. E você tem um mendigo, que nem sepultado. Ou melhor, nem sepultamento, provavelmente ele teve. Pelo menos Jesus não nos descreve, Lucas não descreve o relato aqui. E o terceiro contraste é justamente a eternidade. Um está no inferno e o outro está no céu. Então, diante disso, eu quero falar alguns princípios e compartilhar alguns princípios com vocês aqui nessa noite. Que nós possamos aprender com a palavra do Senhor. A pregação moderna, de grande parte dos líderes religiosos ou do pastor coach, é justamente uma pregação para você se sentir bem. Ele está preocupado apenas com isso. Uma pregação que te ensine a como ganhar dinheiro nesta vida, a como prosperar financeiramente. É uma autoajuda, é uma pregação ou uma ministração, uma palestra motivacional. Não há ali evangelho, não há pregação do evangelho sendo exposta. E é claro, eles vão ensinar como ter uma vida equilibrada, como você fazer para ser feliz em sua casa, no seu trabalho, como sentir paz. Vão te dar inúmeras dicas, inúmeros princípios e algumas direções. E é claro que, assim como João, ele diz de maneira muito clara, olha, eu oro por vós,
para que seja próspero, para que vocês prosperem, assim como a vossa alma é próspera. Esta é a nossa oração. Eu oro pela tua prosperidade, pela tua família, mas acima de tudo eu oro pela sua salvação, mesmo que isso lhe custe tudo. E hoje, infelizmente, é o contrário. Muitos pastores, eles estão preocupados apenas com uma prosperidade financeira, para que aquela pessoa rompa financeiramente. E não importa se ela está indo rumo ao inferno com muito dinheiro no bolso, mas desde que ela seja uma pessoa de sucesso, ou pelo menos considerada uma pessoa de sucesso, ele acha que ele fez o trabalho dele e está tudo certo. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, e eu já preguei aqui o Evangelho de Lucas, você se lembra que logo no início, Lucas ele escreve para um homem chamado Teófilo, possivelmente ali uma pessoa importante, porque Lucas se dirige a ele dizendo, excelentíssimo Teófilo. E Lucas ele escreve, ele diz o porquê ele está escrevendo este evangelho. E ele diz, olha, eu te escrevo este evangelho, ó Teófilo, para que você tenha o quê? Dinheiro. Foi para isso que ele escreveu? Olha, Teófilo, eu estou escrevendo este evangelho para te ensinar a como prosperar financeiramente. Não foi isso. Lucas não escreveu este evangelho e disse o seguinte, olha, Teófilo, eu estou te escrevendo este evangelho, te dando inúmeros detalhes para que você se sinta bem, para que você fique feliz. Não, Lucas não disse isso para Teófilo. Ele diz, olha, eu estou escrevendo este evangelho para que você tenha plena certeza da verdade na qual você foi instruído. Para que você conheça a Deus, para que você esteja firmado na verdade. Então a mensagem do céu e do inferno, ela tem sido extinguida em grande parte dos púlpitos evangélicos. A mensagem anunciada hoje em muitos lugares é que céu é ser rico, inferno é ser pobre. Então muito se fala sobre cura, sobre prosperidade financeira, sobre bem-estar, tudo focado apenas nesta vida. Pouco ou nada se fala sobre a eternidade. E é claro que esta mensagem ela é muito clara, é muito fácil de se entender. Como eu disse, você pode discordar, você pode negar a verdade que está diante de nós, mas você jamais poderá dizer que esta passagem não é clara. Jesus está nos mostrando e falando com propriedade o que acontece após a morte. E ele nos apresenta estes dois contrastes. Então, primeiro, o princípio que eu quero compartilhar com você é a diferença entre o crente e o ímpio. Você vê que o rico, ele está sendo descrito ali que era um homem com muito poder, com muitas posses, né? E nós percebemos isso, inclusive, por suas vestes, né? Vestido de púrpura. Era uma cor usada pelos reis, né? Por reis. É claro que hoje nós temos as nossas vestes com diversas cores, né? Com diversos materiais, então tudo acabou ficando mais barato. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico e de acordo com o relato da época e com a situação da época, quem se vestia desta maneira era de pessoas que tinham muito dinheiro. É tanto que alguns relatos bíblicos, né, bíblico que nós temos, é justamente de homens que estavam numa posição elevada. Se você se lembra, José se vestiu assim, de linho fino, né, que era também algo caríssimo para aqueles dias. José ele é alçado a governador e ele foi vestido assim. Em Êxodo capítulo 29, no verso 27, diz que a roupa sacerdotal que Deus havia dado a direção e a orientação, ela também era de linho fino. 1 Crônicas capítulo 15, verso 27, diz que Davi usava linho fino. E diz o texto aqui também que esse homem, ele todos os dias se banqueteava com luxo. Ou seja, ele vivia de maneira assim, maravilhosa. Aproveitava literalmente a vida. A vida desse homem era extremamente luxuosa e de festa. Se você notou aqui, a Bíblia, Lucas e Cristo, eles não o acusaram de ser um ladrão. A Bíblia não diz que esse homem é um homem corrupto ou imoral. A Bíblia não descreve isso. A Bíblia também não o acusa simplesmente por ser rico. O problema que está diante de nós é que ele colocava o dinheiro como seu próprio Deus. Este era o problema desse homem. O problema é que o dinheiro era o seu próprio Deus. Ele vivia sem se preocupar com o seu próximo. Do outro lado, nós temos o cristão, o mendigo, um homem chamado Lázaro, que o cachorro o lambia. Diz o texto que ele desejava comer as migalhas,
Mas o texto não diz se ele chegou a comer as migalhas. Tamanha era a sua situação, a sua desgraça. Não é mencionado se Lázaro foi sepultado. Pelo menos o Senhor não nos relata. E não é de nos assustar quando nós olhamos para os nossos irmãos do passado, inúmeros cristãos não foram sepultados. Ou será se existiu um enterro de honra para os restos mortais dos nossos irmãos que foram devorados por leões no Coliseu? Será se eles tiveram um funeral, um enterro de honra? Então a ideia aqui é exatamente o seguinte: até depois do último suspiro, Lázaro foi um miserável, pelo menos aos olhos deste mundo. Até o último suspiro, não diz que Lázaro foi um homem vitorioso, pelo menos não neste mundo, se nem enterro e sepultamento esse homem teve. Segundo ponto que nós vemos aqui, que o sucesso neste mundo não é garantia de bênção de Deus. Isso vai totalmente contra a teologia da prosperidade, não é? Uma das grandes evidências, um dos grandes marcos da teologia da prosperidade é que você possua muitos bens, tenha muito dinheiro, muitas propriedades. Este é o sinal de que você é alguém aprovado por Deus. Pelo menos dizem eles. Como disse John Piper, então Deus deveria odiar o apóstolo Paulo, porque Paulo termina os seus dias com os seus livros e sua capa. Então, quando nós olhamos para a Escritura, nós temos inúmeros exemplos de homens que terminaram os seus dias bem, foram fiéis a Deus e servos de Deus, como por exemplo Davi, termina os seus dias em ditosa velhice, rico, um homem de sucesso, mas acima de tudo um servo de Deus e fiel a Deus. Por outro lado, nós temos o apóstolo Paulo, um servo de Deus, fiel a Deus, que aos olhos deste mundo terminou como um derrotado, como um fracassado, simplesmente com seus livros e sua capa. Então é claro que houve homens ricos, poderosos e bem-sucedidos, cristãos. Mas a regra é como a Escritura nos diz: não foram muitos nobres chamados dentre vós. Não foram muitos ricos, são poucos ricos, Jesus disse, né? Poucos ricos entrarão no reino dos céus. Por conta do dinheiro? Não, porque o dinheiro se tornou o seu Deus. O dinheiro tornou-se um Deus. Então os fariseus, eles eram gananciosos. Eles achavam que o dinheiro era a prova de quem era aprovado por Deus, de que era abençoado por Deus. Se você se lembra, em Lucas capítulo 12, verso 15, Jesus foi categórico ao dizer: e disse ao povo, cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Ou seja, a vida de um homem não se mede pela quantidade de coisas que ele possui. E aqui você vê grandes pastores, inúmeros pastores, indo totalmente contra o ensinamento das Escrituras. Eles estimulam as pessoas a buscarem a riqueza. Quando a Escritura diz, olha, não busque a riqueza. Aquele que busca ficar rico, peca. Porque ele vai cair nos próprios desejos. Ele, se preciso for negar a verdade, se preciso for abrir mão dos princípios da palavra de Deus para que ele obtenha o dinheiro, ele vai fazer isso. E é por isso que a Escritura condena. Então, há determinadas diferenças na vida do ser humano, como, por exemplo, as roupas, a comida e a posição social, que elas não revelam quem de fato nós somos. Então, há determinadas diferenças na vida do ser humano que é assim, que elas não revelam quem de fato nós somos. Então, nós não podemos ser medidos pela roupa que nós vestimos, pela casa que moramos, pela comida que comemos, pelo carro que andamos. Mas, infelizmente, hoje nós somos medidos assim. A sociedade mede desta maneira. Mas Cristo está dizendo que não é assim. O que Jesus quis nos mostrar neste contraste brutal que está diante de nós? Entre um rico e um homem chamado Lázaro. Que, embora a realidade seja a pior, isso não interfere na sua salvação. Porque, convenhamos, Lázaro viveu no pior. Lázaro estava numa condição horrível. Pois salvação tem a ver com quem você põe a sua confiança, em quem você põe a sua confiança. Tanto que Jesus dá nome a este homem. E um nome bem sugestivo, Deus é o meu auxílio. Lázaro ele não tinha nada, mas ele tinha Deus, ou seja, ele tinha tudo. O rico ele tinha tudo, menos Deus, então ele não tinha nada. É o que Jesus está mostrando a nós.
O cristão é um mendigo. Na maioria das vezes a nossa vida será assim. Poucas vezes o cristão ele foi honrado como Mordecai. Grande parte da história bíblica e na história da nossa fé, poucas vezes nós vemos nossos irmãos sendo honrados. A grande maioria esmagadora não é assim. O mundo não vai dar honra, o mundo não vai nos elogiar. Por isso é tolice esperarmos o aplauso deste mundo. É tolice quando você defende a sua fé e você não tem medo de defender a sua fé, porque você vai sofrer. Jesus foi categórico ao dizer, eles me perseguiram. Nós vimos o resultado, o colocaram na cruz, o penduraram no madeiro. Jesus foi categórico ao dizer, ele não tinha medo de afirmar os princípios e valores. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E as pessoas o odiavam, porque ele era objetivo, ele era direto. E é exatamente isso que acontece com todo aquele que defende a verdade. Ele vai ser perseguido, ele vai ser humilhado, ele vai ser a vergonha da sociedade. E nós temos que estar cientes disso. Então, neste mundo, a verdade, ela quase sempre está na forca. A mentira é que está no trono, como já disseram. Então, apesar de toda a discrepância, ou seja, a diferença, eles possuíam uma coisa em comum. Os dois morreram. E é exatamente isso que vai acontecer com todos nós. Por isso, falar sobre a morte, porque não importa se é novo, se é velho. Eu já fui em velórios onde a pessoa tinha mais de 80, quase 90 anos, ou até um pouco mais. Mas já fui em velórios onde a criança tinha 3 dias. A morte vai estar para todos. E aqui diante de nós, este cenário, mais uma vez, prova isso. Poderiam ter, aos olhos deste mundo, uma discrepância brutal. Mas os dois tinham uma coisa em comum. Os dois morreram. Como diz aqui em Lucas capítulo 16, verso 22, quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Imagine aqui. O rico foi sepultado. Quantos discursos, talvez, teve naquele funeral? Se você foi em funeral, você já percebeu ali que há muitas coroas, né? E aqui, só abrindo um parênteses, não é o tema da minha mensagem, mas para você ver, né, como que nós, seres humanos, somos tão difíceis, né? Nós sempre achamos que estamos ocupados demais para visitarmos alguém, seja um parente, um amigo, seja quem for. Ah, eu não tenho tempo, ou eu não tenho condições. Ah, porque dá 1 ou 2 horas de viagem. Não, eu não tenho condições. Como já disseram, né? Para aí e pensa. Não, eu hoje não tenho tempo, a vida está corrida, não consigo parar para fazer isso. E de repente o telefone pode tocar para você de madrugada. Aí diz para você, o fulano morreu. O que você faz? Você junta a família, arranca dinheiro de onde você não tinha e vai para o velório. Olha que situação. Não era mais fácil ter ido visitar a pessoa quando ela estava viva? Só que nós achamos que a morte não vai bater a nossa porta. Nós achamos que a morte não vai chegar em nossa casa. Que a morte não vai chegar àquelas pessoas que nós amamos. Nós achamos que somos fortes o bastante. E aqui, o que está diante de nós é exatamente isso. Talvez aquele homem recebeu muitos elogios. Né? Nós vemos que as pessoas parece que elas esquecem, né? Quando morre, todo mundo vira anjo, né? Todo mundo vira uma bênção, né? Tá lá o cara lá no caixão, aí todo mundo começa a elogiar, porque ele era uma bênção, que era uma maravilha. A mulher está do lado ali, ela só fica pensando, rapaz, de quem que esse povo está falando? Esse homem era um demônio, né? Esse homem era ruim demais. Quem que era uma bênção? Quem que era não sei o quê? Virou um anjo depois que morre. E a frase célebre é qual? Fulano descansou. Será? Jesus está mostrando que não é simplesmente isso. Morreu, descansou? Será? Descanso é para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que confessaram seus pecados e creram em Cristo. É isso que Jesus está mostrando. O que Jesus está nos mostrando é, se o corpo desce condenado à sepultura, está condenado a uma eternidade de sofrimento. Se o corpo desce justificado à sepultura, é uma eternidade conhecendo a Deus. É isso que ele está dizendo, o que está diante de nós é simplesmente o céu e o inferno. Não há outro meio, desceu condenado à sepultura, está condenado.
Não importa se o catolicismo romano vai dizer que vamos ter aí um purgatório, onde os seus pecados serão aí apagados e ponto final. No final das contas, todo mundo vai ser salvo, como alguns evangélicos têm flertado com essa ideia. Jesus disse que não. A maneira que você vive hoje vai determinar o amanhã. E a pergunta é, você está ciente disso? Você está ciente que um dia a morte vai bater à sua porta? Terceiro, nada pode ser mudado depois da morte. Verso 26. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós. Então ele disse, eu te imploro, ó Pai, que mandes a família de meu pai. E aí ele começa dizendo, é porque tenho 5 irmãos e por aí vai. Você notou? Ele pede alívio. Deus disse que não. Ele pede o alívio e a resposta é essa. Não vai ter. Porque há um abismo entre nós e vocês. Não dá para mudar de lado. Então essa ideia, depois da morte vai dar para resolver o problema. O autor de Hebreus, no capítulo 9, verso 27, ele vai dizer o cenário. E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Desceu o corpo condenado à sepultura, estará condenado a uma eternidade de sofrimento. Desceu o corpo justificado, estará justificado e passará a eternidade conhecendo a Deus. Então essa heresia, ela é destruidora. E sabe por que ela é destruidora? Porque ela faz com que pecadores e impenitentes morram em paz. Ou seja, no final das contas, podemos viver uma vida louca. Podemos viver aí perdidos, alucinados, que no final das contas todo mundo vai ser salvo. Que no final das contas vai dar certo para todo mundo. Todo mundo vai aproveitar a vida. Não, isso aqui é uma advertência para mim e para você. Se você estiver aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, se você não se arrependeu dos seus pecados, se você não crê em Cristo, se você não confessou a Cristo, a ordem é arrependa-se agora. Não adianta você viver de boa e achar que tudo vai ficar bem. Eu quero viver em meus pecados, para mim não existe essa ideia de céu e inferno. Ótimo, paga para ver. Só você pagar para ver. Porque é isso que muitas pessoas dizem, não, esse negócio de céu e inferno, isso aí é que os pastores falam para segurar as pessoas na igreja. Paga para ver, é simples. Paga para ver. Se não existe céu e inferno, é só pagar para ver. Então não se esqueça, um dia a morte vai chegar para você. E depois da morte vem o juízo. E ninguém vai escapar desse juízo. Não haverá STF. Ali você estará diante do juiz de toda a terra. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não haverá um corrupto ali ao qual você possa tentar fazer uma negociação. Você estará diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Quarto, não haverá uma gota de misericórdia, não é? Como diz aí no verso 24. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nesta chama. Ou seja, molhar a ponta do dedo para refrescar. A resposta é, não vai ter. Não haverá uma gota de misericórdia. Desejarão as migalhas, mas eles não terão. É isso que Jesus está mostrando aqui. Em Daniel capítulo 12, vai descrever que naquele dia uns serão levantados para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Quinto ponto que nós vemos aqui também é que os mortos, eles estão conscientes, não é? Os mortos estão conscientes. Há sempre essa pergunta, né? Os mortos estão conscientes? Onde eles estão? Jesus está mostrando que os crentes estão com Cristo. O ímpio no inferno. Ele diz, hoje mesmo, né? Se você se lembra lá, o ladrão ao lado da cruz, que ele clama ao Senhor, se arrepende dos seus pecados. O que Jesus diz para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paulo, ao descrever a morte, ele diz, para mim o morrer é estar com Cristo. Pastor, mas a Bíblia não fala que os crentes estão dormindo? Sim, é um eufemismo, é uma figura para retratar que a morte não é o fim para o crente. A morte é simplesmente um até amanhã, um até breve. Pelo menos deveria ser isso para nós. Porque o que você acha que manteve os cristãos de pé? Diante do Coliseu, diante da morte, diante de inúmeras ameaças. Porque eles tinham essa certeza. Assim como Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos,
E assim como Cristo garantiu à sua igreja, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá, eles tinham a confiança que um dia eles estariam com Cristo. Assim como Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, um dia eles também estariam com Cristo por toda a eternidade. Então a morte para nós não é o fim. A morte é simplesmente um passaporte para a verdadeira vida, para a eternidade. Aqui Jesus está mostrando que eles têm consciência. Eles estão conscientes e estarão por toda a eternidade. E eu sei que aqui algumas pessoas acham que quem manda no inferno é o diabo, né? Não, quem manda no inferno é Deus. É Deus. Como já disseram, não há 1 centímetro quadrado que o Senhor não diga, que o Senhor diga, isso aqui não é meu. Tudo pertence a Ele. Tudo é dele. A grande diferença é que hoje, a humanidade, hoje, cada um de vocês tem a oportunidade de ouvir a mensagem de um Deus misericordioso, de um convite ao arrependimento, chamando-os para que vocês se arrependam dos seus pecados, para que vocês busquem ao Senhor. Mas haverá um dia que esta misericórdia vai cessar, aonde o Senhor virá para julgar o seu povo, julgar a todos, e não haverá uma gota de misericórdia. Hoje as pessoas podem ver a face de misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas um dia eles verão apenas a face da ira de Deus. Todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, todos aqueles que não buscaram a Cristo, o que eles verão é a face da ira de Deus, onde a ira de Deus será descarregada sobre eles por toda a eternidade. E não haverá negociação, não haverá uma gota de misericórdia. Essa é a mensagem que deve ser anunciada, que deve ser pregada. Eles têm consciência como nunca tiveram. O cara não estava preocupado com o mendigo que estava à sua porta. Agora ele está preocupado, inclusive, com a sua família, que pregam o evangelho à sua família. Olha o cenário. Agora a dor, a consciência se desperta no que ele pensou? Na família. Ele não se compadeceu do mendigo. Agora, no inferno, ele sente compaixão. Olha, envie homens para pregar, para que a minha família não venha para este lugar de tormento. Ora, os homens perderam a sensibilidade para com o próximo. E lá no inferno, eles terão. Constantemente a Bíblia vai usar linguagens, né, para falar do inferno. Fogo, pranto, ranger de dentes e por aí vai. E uma delas é trevas e luz, né, trevas e fogo. E como conciliar? Ora, onde há treva, onde há fogo, há luz. Não vai haver trevas, não é? E é claro que é uma linguagem, é só uma figura para descrever um lugar de tormento e horror eterno, de sofrimento eterno, como a Escritura vai nos mostrar. Então, o inferno é um lugar onde todos os dias se terá essa consciência do mal que fez ao próximo, da transgressão para com este Deus, santo, santo e santo que é o nosso Deus. Ali se terá a consciência do quanto deveria amar as pessoas e não o fez. Lá terão a consciência do que realmente importa. O que é um ímpio? Ora, um homem que viverá no inferno. O texto não diz que esse homem era um adúltero, nem um ladrão. O texto diz apenas que ele desfrutava a sua vida sem se preocupar com o próximo. Que ele não estava nem aí para com o próximo e para com Deus. Hoje é comum no meio evangélico as pessoas se divorciarem, né? Por qualquer motivo, né? E aí um dos grandes argumentos é, eu vou em busca da minha felicidade. E sabe o que é o mais interessante? As pessoas querem pastores para chancelarem os seus pecados. Eles querem alguém que dizem, é verdade, você está liberado para você fazer isso. Um dia eu estava em casa, lá no meu bairro, né? Na minha casa. E aí na segunda-feira é minha folga. E aí o meu irmão ele nunca sai, mas esse dia ele saiu. Foi ao mercado. Rapaz, ele foi ao mercado. O meu irmão não é muito de conversar. Aí chegou lá, tinha um cara lá no caixa, disse que o cara estava atordoado. Estava maluco lá, desesperado. Aí meu irmão teve a brilhante ideia, assim, o cara falando que queria conversar com o pastor. Aí meu irmão teve a brilhante ideia. O Maico, tá lá, vou levar o cara para conversar com ele. Falou, não, meu irmão é pastor. Eu fiquei pensando, eu estava acabando de chegar, eu vi o camarada lá na frente, eu fiquei pensando, falei assim, o que será que eles arrumaram, né? Aí vamos lá, meu pai assiste alguns noticiários, meu pai ficou bravo pra caramba. Vai que esse cara mata o Maico. Eu falei, calma aí, pô, não é pra tanto também, né? Pra tanto também não. Aí vamos
vamos lá, beleza, desci do carro, guardei o carro, voltei. Aí eu desci, cheguei até ele falou para mim assim, tudo bom, você que é o pastor? Eu falei, sou. Aí ele olhou para mim e falou assim, o que você está vendo? Quando ele falou isso, eu já imaginei. Eu falei, esse cara que é profetado. Eu falei, o que eu estou vendo? Estou vendo você. Estou vendo você. Prazer, meu nome é Mike e tal. Aí ele falou assim, você não está vendo nada aqui na minha vida? Eu falei, não, estou vendo você aqui só. É só isso que eu estou vendo, filho. Não estou enxergando mais nada. Não tem essa visão, esse poder que você está querendo, não. Aí beleza, daí ele começou a contar a história dele e tal. Não é daqui da cidade, mora para a capital. Só que aí ele começou a falar, não, porque eu tenho um filho com uma mulher, mas só que eu não tenho mais, não amo mais. Ela também não me ama, não sei o quê, por ali, por lá. E Deus colocou uma pessoa na minha vida. Pra você ver como é que os crentes são loucos hoje. Eles acham que Deus vai destruir uma família para construir outra família. Olha pra você ver que loucura. Aí ele diz, não, Deus colocou uma mulher no meu caminho. Eu falei, Deus colocou? Ou você que está procurando chifre, né, cabeça de cavalo? Deus colocou? Deus, a mulher é casada também, você é casado, e Deus colocou essa mulher no seu caminho? Não, acho que você que está errado aí, eu acho que você que está meio louco aí. E aí, depois, ainda para piorar, ele ainda falou que tinha um filho, né? Não, mas eu tenho que ser feliz, né? Deus é amor. Né? Amor é bom. Falei, e aí a felicidade do seu filho? Você não está preocupado? Não, mas e a minha? Tá, e a do seu filho? Responde para mim. Os pais são as pessoas que os filhos mais amam. Imagine um filho olhando para aquelas duas pessoas que ele mais ama, brigando. Problema conjugal é difícil, se nem os adultos muitas vezes conseguem lidar, imagina uma criança lidar com uma situação dessa. Mas resumindo a história, o que ele queria é que eu lhe desse um aval para o seu pecado. Aí depois de tudo, de descer a porrete nele da palavra, né? Pá. Daí ele falou para mim assim, mas tem uma igrejinha ali na frente, né? Tem um pastor lá, né? Eu falei, tem. Vai lá que talvez ele vai falar o que você quer ouvir, talvez ele vai te dar a chancela aí para o seu pecado. Mas por quê? As pessoas querem viver as suas vidas do jeito que eles entendem. Esquecem dos seus compromissos que um dia foram assumidos diante de Deus e diante de pessoas. Não querem honrar os seus compromissos. Eles estão em busca apenas da própria felicidade. Sexto, né, nós temos aqui a pregação do Evangelho. O texto diz que eles tinham, né? A resposta é, eles têm Moisés e os profetas. Envie alguém dentre nós, dentre os mortos, para que eles ouçam. A resposta é, não. Eles têm Moisés e o profeta, e os profetas, eles têm a palavra de Deus. Não, mas envie alguém dentre os mortos, que assim eles vão terem as suas consciências despertadas. Se alguém dentre os mortos vier até eles, eles vão ter os seus olhos abertos. Meu irmão, se ouvir a pregação não gera fé, nem mesmo o morto ressuscitado vai gerar. É a pregação do Evangelho. Como Paulo diz em Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir as Escrituras. Como Paulo vai dizer em 1 Coríntios, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação. Mas as pessoas dizem, se houvesse um sinal, eu iria crer em Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. Israel viu o mar vermelho se abrindo. Diz o texto que eles creram? Não. Foram incrédulos. Pastor, mas se o morto ressuscitasse hoje, fulano viria para a igreja, eles se converteriam? Não. Lázaro ressurgiu. Eles se converteram? Não. Queriam matá-lo. Deus enviou o próprio filho. O que eles fizeram? O mataram. Então é uma loucura que Deus salve por meio de um Davi com uma pedra na mão. É loucura. É loucura que Deus salve ou guarde o seu povo por meio de 300 homens. É loucura também que por meio de homens, Deus leve a sua mensagem, leve a escritura. E é claro, aqui eu estou excluindo os falsos profetas, né? Os pilantras e os safados que dizem falar em nome da fé. Eu estou falando daqueles servos verdadeiros, mas que continuam sendo homens, que continuam sendo falhos, que, é claro, buscam melhorar a cada dia, mas somos debilitados. Você olha para a Escritura, você tem Moisés, você tem os apóstolos, você olha para a história da igreja, homens que tiveram grande influência, como por exemplo Lutero. Lutero tinha alguns probleminhas, algumas ideias,
alguns pensamentos, inclusive o seu temperamento. As pessoas questionavam, porque era um homem parece meio esquentadinho. Então nós somos limitados. Mas as pessoas querem dizer, não, mas se fosse o pastor fulano de tal, eu estaria ali. Se fosse na época de Jesus, eu o buscaria. Não buscaria. Não buscaria. Não estaria ali. E aí a palavra de Deus nos mostra, né, em Coríntios, capítulo 4, verso 7, o seguinte: o tesouro foi colocado em vaso de barro, para que a glória seja toda de Deus. Então nós não somos nada. Um pastor, um líder religioso, ele não é nada. Nós somos simplesmente uma voz. Simplesmente uma voz. Então, meu irmão, não haverá anjos, nem mortos ressuscitando. Então, contente-se com pregadores falhos, ou acostume-se com o calor do inferno. Essa é a grande mensagem. Não haverá anjos, nem mortos ressuscitando. Contente-se com pregadores falhos, homens que temem a Deus, que buscam o Senhor, ou acostume-se com o calor do inferno. E por último, para a gente encerrar, a glória dos cristãos, né? Renatão, vou lidar comigo. Foi a última gota, literalmente, aqui. Obrigado. Como eu disse o nome, né? Deus é o meu auxílio, Deus é o meu socorro. Mas diante de toda essa miséria, o crente ele tem nome. O ímpio é só descrito como rico. Rico. Diz o texto que Lázaro queria comer as migalhas, comer da migalha do rico. Agora o cenário inverteu. O rico deseja a migalha de Lázaro. O crente não tem enterro, mas ele tem os anjos o guiando para a glória. O ímpio tem enterro, mas só o enterro. Obrigado. Muitos dizem, né? Não importa como você começa, mas sim como você termina. Será? Será se essa afirmação é verdadeira? Não importa como você começa, mas como você termina? Lázaro começou mal. Provavelmente terminou mal. Pelo menos neste mundo. Jesus, olhe para Jesus. Jesus nasceu entre os bichos. Morreu entre dois ladrões. Mas há uma grande diferença. Se esta frase fosse verídica, né? Não importa como você começa, mas como você termina, tanto Lázaro quanto Jesus, parece que o cenário foi ruim. Então não importa onde você começa, e muito menos onde você termina. Importa onde você vai ressuscitar. Se é por tormento eterno ou para a glória eterna, para a vida eterna, conhecendo a Deus. Então quem tem Cristo, não importa quão sofrida a vida seja. Não importa quão difícil a vida seja, ele sempre é abençoado. O cristão sempre é abençoado, não importa a circunstância a qual ele viva. Não importa qual seja o cenário que você esteja vivendo. O cristão sempre é abençoado. A pergunta é, né? Quanto tempo vai durar aí o inferno? Será se é literal? Será se haverá um sofrimento eterno? Tenta a sorte. Duvida, tenta a sorte. Paga para ver. Paga para ver. O nosso problema é que nós somos presos ao tempo. Nós não conseguimos. Quando se trata de eternidade, nós não temos noção. Porque, por exemplo, um ano, 365 dias, né? Se você tirou um dia deste ano, já deixou de ser um ano. Não é mais um ano completo. Mas, e se você tirar um ano da eternidade? Continua sendo eternidade. E se tirar 1000 anos da eternidade? Continua sendo eternidade. O nosso problema é que nós não conseguimos lidar muito bem com essa situação, né? Com essa condição de tempo e eternidade. Então, mas é bastante tempo. E a pergunta é, como escapar do inferno? Só há um meio. Arrependimento e fé. Não é por meio de suas obras, não é por meio de sua contribuição, não é por meio de Jesus mais alguém, ou mais alguma coisa, ou mais você. É somente pela fé em Cristo Jesus. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Crer na obra e na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A justiça de Deus exige a minha e a sua condenação. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, nos alcançou. E se você está aqui nessa noite
e não se arrependeu dos seus pecados, hoje mesmo a misericórdia do Senhor pode te alcançar. Porque se você não se arrepender dos seus pecados, se você não crer em Cristo, e se a morte bater à sua porta, o que a Bíblia diz é que você está debaixo da ira de Deus. Estará debaixo da condenação eterna. E como diz a Escritura, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. As pessoas estão preocupadas com o demônio, com o diabo. Mas a Bíblia diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas aonde haverá um coração contrito, onde há um coração contrito e quebrantado, sempre haverá um Deus misericordioso. Então tire aquela ideia, aquela frase de para-choque de caminhão, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador. Deus ama o pecador arrependido, aquele que confessa o seu pecado e quer viver para ele. O pecador impenitente, o que ele tem é um Deus irado contra ele. Se você se lembra, quando vinham as prostitutas, os cobradores de impostos, Jesus não tinha problema com essas pessoas. Jesus estendia da sua misericórdia, porque eles já chegavam prostrados diante dele. Mas aqueles que se julgavam ser alguma coisa, aqueles homens poderosos, Jesus era duro com eles. E lembre-se, não é tempo de igreja, As pessoas acham que CLT, Acho que eu tenho 15 anos de CLT aqui na igreja, faz 15 anos que eu frequento essa igreja, então tenho um lugarzinho garantido no céu. Não. Se não houver arrependimento e fé, se não houver um novo nascimento, você pode frequentar aqui ou qualquer outra igreja por 15, 20, 30 anos e vai para o inferno mesmo assim. Vai para o inferno mesmo assim. Jesus disse isso, não é? Chega para Nicodemos e pergunta para ele, olha, se não nascer de novo, como que você vai ver o reino? Então não é tempo de CLT, não é tempo de igreja. Eu nasci de novo, o Espírito de Deus habita em mim. Eu creio na obra e na pessoa de meu Senhor Salvador Jesus Cristo. Se eu creio, se eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, louvado seja Deus. Certeza da vida eterna. Porque a salvação e a minha redenção não foi comprada por mim mesmo. Não foi conquistada pelo meu próprio braço, mas por meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Por isso vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.